Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, que eu tenho certeza que será aquilo que todos nós em um dado momento da nossa vida precisamos. E servir a Jesus para nós é uma satisfação, é uma alegria, é uma honra. Não existe nada melhor na vida do que ser servo do Senhor Jesus. Se tem um privilégio, algo que você precisa dizer assim: eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque o Evangelho me alcançou, a salvação me alcançou, a graça me alcançou, eu fui alcançado por essa palavra. Eu não sei quem pregou a primeira vez para você, eu não sei como o Evangelho chegou em você, mas você está aqui. Você é resultado de uma semente que foi lançada, você é resultado do propósito do céu, você está aqui. Isso é privilégio. Todos os dias você precisa levantar: obrigado, Senhor, que eu não fui enganado por nenhuma heresia. Obrigado, Senhor, porque a minha mente não foi cauterizada por nenhuma seita religiosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a graça de entender a Tua palavra, de entender a luz do Teu Evangelho. Sabe, isso é motivo de você já glorificar, de você exaltar, de você dizer: obrigado, Senhor, obrigado. Eu olho e observo tantas pessoas que são escravas, tantas pessoas presas na religiosidade, tantas pessoas presas na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, tantas pessoas presas em religiões que cravam, que massacram as pessoas, e no final é perdição. E nós tivemos o privilégio da luz do Senhor a alcançar a salvação, e glória a Deus. E o nosso Deus foi bom e agradável. Então um aplauso bem forte ao Senhor. Essa é uma causa de glorificarmos o Senhor. Essa noite eu quero trazer uma palavra sobre recomeço, porque recomeçar é muito importante, e a pessoa entender o que Deus é um Deus de recomeço. Se você for ler a Bíblia, Deus ele sempre está começando de novo. Deus ele constrói algo e sempre está trazendo renovo, sempre está trazendo algo novo em cima daquilo que ele já construiu. E nós vamos ver as histórias bíblicas, homens de Deus que passaram por momentos específicos da vida e precisaram recomeçar. Agora eu quero já de início dizer assim: você precisa ter muita capacidade, humildade, simplicidade, flexibilidade, sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, de entender a hora dessa mudança, a hora desse recomeço, a hora de parar, porque nós vamos numa jornada, numa trajetória de vida, e de repente Deus quer que você renove, Deus quer que você mude. Tem situações e circunstâncias que se viram para um tempo, para um momento, mas Ele requer renovo. E hoje eu quero trazer essa palavra para você, para o seu coração, que talvez você tenha trilhado um caminho e você cansou. Sabe, o maior desafio, eu ouvi de um amigo nosso, pastor, que é ministério igual ao nosso aqui, igual à nossa igreja, que o pastor, ele é um pastor que fica ali como se fosse vitalício, né? O pastor permanente no reino, na obra, porque alguns ministérios de tempo em tempo refrigera o coração dos membros, presenteando com o novo pastor, né? Isso acontece em vários ministérios. Você tem um pastor por 2 anos, outros ministérios por 5 anos, outros até por 10 anos, mas de tempo em tempo você vai mudando o pastor. E essa mudança de pastor, de liderança na igreja, naquele sentido, chega um momento que a igreja sente que o pastor novo chegou, nós temos assim algo novo, e aí a igreja vem toda junta com o pastor novo, naquela nova expectativa, vivendo um novo momento. E quando é um pastor que você está ali, que tem que tolerar ele o tempo todo, e o pastor também no mesmo lugar o tempo todo, chega um momento, querido, que nós precisamos de renovo. E esse renovo não é uma troca de pastor, não é a troca dos membros, não é mudar os ministros de louvor, nem mesmo a mudança das canções. Existem mudanças e renovações que precisam ser internas. Existem renovações e mudança que precisa ser aqui dentro. Existe renovo que tem que ser debaixo da unção mesmo, sermos visitados por Deus pela unção, pela graça. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas não
fim. Sabe, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas são infinitas. E é top quando diz assim: e elas se renovam. E elas se renovam. Quando elas se renovam? A cada manhã. O nosso Deus é especialista, né, em renovo. O povo no deserto, quando eles vinham marchando no deserto, andando no deserto, todos os dias, e descia uma comida do céu chamada maná. E as pessoas pegavam aquele maná e se alimentavam do maná. E Deus dizia assim: olha, amanhã tem maná novo, então não guarde o maná. E alguns ousavam em pegar o maná de ontem e guardar, apodrecia. Porque Deus todas as manhãs, mandava o maná do céu. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? É que o dia de hoje Deus já proveu na tua vida. Até hoje Deus já moveu na sua vida, mas o amanhã Ele vai prover também. Amanhã Ele vai movimentar também. Tem movimento de Deus vindo ao seu encontro, tem renovo de Deus vindo ao seu encontro, tem algo novo de Deus vindo ao seu encontro. E às vezes nós ficamos presos, e Deus quer que você pare e recomece para um novo tempo, um novo ciclo. Algo novo de Deus está acontecendo e vai acontecer. E acontece que às vezes nós cansamos da caminhada. Eu tenho aproximadamente 32 anos de cristão. Eu vou fazer 39 anos. Ô, gente, 39. Quando foi, Adaísio, que eu completei 39 anos? Eu vou fazer 49 anos, irmãos. Eu tenho 32 anos de cristão e vou fazer 49. Eu vou fazer 49 anos e eu posso falar para vocês que esses 32 anos de cristão, de crente, eu falo como Davi: fui moço e hoje estou ficando velho, mas eu nunca vi um justo mendigar um pão. Até hoje eu vejo a provisão diária de Deus. A mão de Deus, ela é linda. Deus, Ele trabalha de forma poderosa. Mas nesses anos houveram momentos na minha história que era mais ou menos como Elias: Senhor, tira a minha vida. Teve momentos na minha história, na minha vida, que eu pensei em desistir, em abandonar tudo. Teve um momento que eu cansei. E nesses momentos, e eu percebi que na minha jornada, na minha trajetória, os momentos mais difíceis, nos momentos mais complexos, que eu disse assim: vou continuar. Depois desse romper, eu comecei a viver coisas maiores, mais extraordinárias, mais agressivas de Deus na minha vida. E eu quero falar para você: se você chegou essa noite aqui e está dizendo: é o meu limite, pastor, eu estou cansado, pastor, eu tenho frio, pastor, não estou sentindo mais a presença de Deus, eu estou orando e não sinto mais nada, faz tempo que eu chorei, faz tempo que eu senti a presença, e eu vejo que o inimigo está se levantando, as circunstâncias vieram, parece que juntaram todos os problemas e vieram contra a minha vida. Deixa eu te dar uma palavra: é nesse momento que você tem que se manter firme, é nesse momento que você tem que sacudir a poeira, colocar a sua fé em Deus, porque o próximo estágio, algo novo, pós tudo isso que você está passando, vem vindo coisa sobrenatural da parte de Deus sobre a sua vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Não, aplauda mais forte, querido, e diga glória a Deus. Está vindo algo, está rompendo algo nos céus sobre a sua vida. E quando se fala de ressurreição, eu quero falar um pouco, mais ou menos o que nós falamos na ceia hoje, mas eu quero trazer em uma linguagem para Deus falar mais forte, com clareza ao seu coração. Pela manhã nós falamos mais voltado para a liderança, mais para a igreja, mais para os líderes. E hoje à noite eu quero falar para um coração que está cansado, para um coração que está dizendo: eu já vivi muita coisa, mas será se ainda tem mais coisas para ser vivida? Tem renovo, tem expectativa. Ah, meu Deus, se você pudesse enxergar o que Deus está programando para a tua vida nos próximos anos, você já sairia dessa noite aqui falando em línguas, dando glória a Deus, aplaudindo, louvando a Deus, que apesar das lutas, apesar das adversidades, Deus está presente em nossas vidas.
E eu quero iniciar falando em Mateus capítulo 4, que está escrito o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Eu usei dois textos em momentos específicos quando Jesus convida os discípulos para uma jornada. Aqui a gente vê no primeiro versículo homens pescadores que estão ali pescando. A pescaria para eles não era algo esportivo, não era uma diversão, não era um hobby. Eles eram empreendedores na área pesqueira. Eles viviam daquilo, eles dependiam daquilo para sustento da sua família, dos seus projetos, da sua vida. Era uma carreira profissional de cada um deles. E eu quero agradecer a presença de Duba nessa noite. Que Deus abençoe, Duba, bem-vindo, viu? Que Deus abençoe sua vida, muito feliz com a sua presença. E esses discípulos não eram apenas discípulos qualquer, discípulos comuns, eles, aliás, pescadores comuns, mas Jesus chega e diz assim: venham, porque agora vos farei pescadores de homens. Jesus está dizendo: eu vou mudar a trajetória de vocês, e vou ousar, eu vou ensinar algo novo. É um novo projeto, é um novo ciclo, é um novo roteiro que vocês terão a partir de hoje na vida de vocês. E é interessante que aqueles discípulos de João, eles ouvem Jesus e a Bíblia diz que eles seguem imediatamente. Eles não fizeram perguntas, eles não argumentaram, eles não contestaram Jesus, simplesmente obedeceram. Imagine comigo hoje Jesus chegar para você e disser assim: olha, deixa a sua empresa, deixa o seu projeto, deixa tudo aí agora e siga-me. Não era simples, não era fácil, mas aqueles discípulos seguiram. Porque seguir Jesus, todas as vezes que nós decidimos seguir Jesus, alguma coisa tem que ficar para trás. Não tem como seguir Jesus sem haver renúncia. Não tem como seguir Jesus sem ter que abrir mão de alguma coisa. O seguir Jesus implica renúncias, e esses discípulos renunciaram. Da mesma forma, Mateus, um publicano, cobrador de impostos, está lá sentado, trabalhando na coleteria. Chega Jesus, segue-me, bora. Ele não pensa, ele não calcula, apesar de ser um homem bom de cálculo, não calcula, simplesmente segue Jesus. E assim Jesus fez com os demais discípulos, convidando, convocando, convidando e convocando, montou um grupo de pessoas. E Jesus agora começa o discipulado, um treinamento, porque antes dele te usar, ele vai te treinar. Antes dele enviar você, ele vai preparar você. Muitos querem ser enviados, poucos querem ser preparados. Próprio Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, mas ele passou 30 anos se preparando. É algo muito interessante, que Jesus, antes de enviar, ele convoca Ramon, ele treina. E Jesus começa a treinar os discípulos e leva-os para o monte. No monte ele começa a ensinar sobre a vida, sobre comportamento, sobre como é o comportamento do reino de Deus e como era o comportamento antigo. E ele começa a fazer paralelos de como agora eles deveriam viver,
como agora eles deveriam comportar-se. Jesus também começa a falar sobre o Pai, Jesus começa a falar sobre o reino, e Jesus falava sobre tudo, e os discípulos maravilhados ficavam com o ensino de Jesus. Jesus não era mais alguém desconhecido, era um mestre, e acima de um mestre era o herói, porque Jesus não só ensinava em palavras, mas em atitudes. No monte, e quando descia do monte, no vale, ele encontrava o aleijado, ele ministrava e o aleijado andava. Ele ressuscitava mortos, ele transformava água em vinho. Jesus começa a fazer milagres, e mais milagres, e cada milagre enchia os olhos dos discípulos, explodiam o coração dos discípulos, e eles diziam: estamos no lugar certo, acertamos. Então um dia tem uma tempestade, Jesus está deitado no barco, a água começa a entrar no barco, os discípulos começam a ficarem perplexos, vão lá e despertam Jesus. Jesus vem, vai para a polpa do barco e diz: para-te vento, aquieta-te mar. A Bíblia diz que houve uma quietude naquela tempestade, o mar parou, o vento cessou, e os discípulos admirados disseram: quem é esse que até o vento e o mar o obedece? O coração dos discípulos estava ali felizes, contentes e alegres com tudo aquilo que eles estavam vendo, vivenciando, presenciando aquele poder, aquela graça. E como é bom, irmão, como é bom contemplar o que Jesus faz em nossa vida, como é bom viver a graça, o poder, a alegria, os milagres, a unção, o arrepio, o reteté, o encontro, as lágrimas, o choro. É bom estar nas vigílias e receber aquela palavra de direção. Como é bom! É bom demais. Só que a rotação começou a mudar. Em Mateus 17, reunindo eles na Galileia, disse Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristecerão grandemente, porque Jesus está em uma reunião com eles, e Jesus joga uma bomba no meio da mesa. Jesus diz: olha, simplificando e parafraseando, Jesus disse: eu vou morrer. Os discípulos olharam assim, e é verdade. Na mesma hora, os discípulos não entenderam e não compreendiam, porque para os discípulos e na mente dos discípulos, aquele momento ia durar de uma forma perpétua, que iam ter governo aqui, governo no céu, ia dar tudo certo. Mas Jesus foi muito verdadeiro, foi muito realista, e os discípulos começaram a entristecer. Só que é interessante que não apenas, Célio, o que Jesus disse para eles entristeceram, mas a partir daqui, toda a narrativa foi se desenvolvendo, e aquilo que Jesus tinha falado, eles começam agora a ver e viver. Eles começam a ver os soldados chegarem ali e pegarem Jesus. E quando os soldados pegam Jesus, os discípulos correm para uma casa. E com certeza, dentro daquela casa aí,
Eles ficaram perplexos. A Bíblia diz com medo de serem pegos também. A essa altura, Judas já tinha traído, Pedro já tinha o negado, e uma situação complexa rodeava tudo aquilo, até o ponto onde os discípulos com medo, e eu tento imaginar, naquela época não tinha rede social, não tinha internet, não tinha mídia, mas eles ficavam ansiosos, querendo saber o que estava acontecendo com o mestre. Tipo quando nós queremos receber o resultado de algo, saber o que está acontecendo. E na mente deles pronto, Jesus tem poder. Aquele Jesus que acalmou o vento, parou o mar, aquele Jesus que ressuscitou, aquele Jesus que multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, vai fazer alguma coisa. Daqui a pouco nós vamos ouvir talvez um trovão, relâmpagos no céu, alguma coisa vai acontecer, Jesus vai entrar daqui a pouco aqui livre. Mas não aconteceu. O que aconteceu foi que aquele Jesus foi morto, e a notícia chegou. Entra, o que aconteceu? Alguém triste, cabisbaixo, diz: Jesus morreu. Sabe, para a gente que já sabe o desenrolar da história, já conhece o pós, mas tenta você se colocar no lugar daqueles discípulos nesse momento que eles recebem a notícia de que Jesus morreu, que o seu herói morreu. Na mente dos discípulos estava talvez, Caio, dizendo assim: olha, eu deixei tudo para seguir Jesus. Eu deixei minha coleteria, eu deixei minha empresa pesqueira. Eu deixei porque todos deixaram alguma coisa. E agora, de que adiantou? Porque tem momentos na nossa vida que é assim. Tem momentos adversos que vêm, parece que tudo acabou, e que você pergunta se valeu a pena. De que valeu a pena tanta vigília, de que valeu a pena tanta renúncia, de que valeu a pena. E você começa a lembrar daquilo que você abriu mão por amor a Cristo. E você começa a lembrar de tudo aquilo que desenrolou na sua vida por amor a Cristo. E estão os discípulos perplexos, com medo, desanimados, trancafiados, desacreditado. Eu já senti mais ou menos esse sentimento. Eu já tive esse sentimento de que parece que tudo acabou, que chegou o fim, sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma. 3 dias, pastora Joyce, apenas que os discípulos ficaram sem ouvir a voz de Jesus, foram o suficiente para eles se perderem. Aquela voz suave, aquela voz que encorajava, aquela voz que fazia-os acreditar, aquela voz que trazia segurança. Sabe, porque não tem nada mais tranquilo para nós do que sabermos que Jesus está conosco. Não tem nada mais seguro na tua vida do que você levantar de manhã, mesmo em meio ao caos, Ele está ali dizendo: eu estou contigo. Só que nesse meio de tudo isso, Jesus sempre nos surpreende. Em João capítulo de número 20, versículo 19: ao cair da tarde daquele dia, que dia? O primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo, veio Jesus e pôs no meio e disse: paz seja convosco. Uau! Irmãos, esse texto é fantástico.
Eu permito a minha mente ir lá e ver os discípulos com medo, desistidos, desacreditados, e de repente Jesus aparece e se coloca no meio deles. Aonde havia tristeza, onde havia medo, onde havia perplexidade, onde sonhos estavam destruídos, onde expectativas estavam frustradas, Jesus se coloca no meio. E a primeira palavra que Jesus libera é: paz seja convosco. Sabe o que Jesus quer falar com você hoje, que está com o coração perplexo? Sabe o que Jesus quer falar com você que está em dúvida do seu futuro, em dúvida do seu amanhã? Jesus está dizendo: a primeira coisa é que você tem que ter paz, porque Deus trabalha quando você está em paz. Enquanto você está na guerra, enquanto você está aflito, enquanto você está preocupado, enquanto você está ansioso, a dúvida vai entrar. Ele está dizendo: calma, 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 paz, paz. A palavra do Senhor hoje para o teu coração é: paz, paz seja convosco. Eu ouvi essa voz um dia no meu coração: paz. E eu respirei fundo. Eu disse: está tudo em paz, porque o Senhor está comigo. Não importa o que você esteja vivenciando hoje, primeira palavra de Jesus para você é paz. Ele centraliza onde está o medo, onde estava a dúvida. Ele agora está no lugar de tudo isso. Ele se centralizou diante de tudo isso. E mais forte do que isso, no versículo 20: e dizendo isso, lhe mostrou o que? As mãos e o lado. Jesus vai dizer assim: olha, está aqui, ó, as minhas mãos, sou eu mesmo. Está aqui o lado, ó, onde eles colocaram a lança, sou eu mesmo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, eu estou vivo. O Deus que você serve, o Jesus que você serve está vivo. O Jesus que você serve está vivo. E a Bíblia diz que eles, aconteceu o quê? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. Meu Deus, você pode se alegrar nessa noite, porque Jesus está na tua causa, na tua vida. Ele está presente. Eles se alegraram. Irmão, Jesus está morto, Jesus morreu, e agora de repente Jesus aparece no meio deles e diz: eu estou aqui. E é interessante que o texto continua no versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus já estava trazendo para aquele ambiente um chamado, um propósito. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: não acabou, a obra só começou. Tudo que vocês viveram até hoje foi um tempo de experiência. Agora, vocês renovados, cheios da unção, vão pegar a experiência, mas um novo amor, nesse recomeço, uma nova chama, e vocês vão cumprir uma missão poderosa. E aqui Jesus, a parte mais massa, no versículo 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esse soprar é o fôlego de vida, não é um sopro qualquer, é o ruache de Deus. É aquele mesmo sopro que quando Deus pega Adão e que forma aquele boneco, a Bíblia diz que Deus soprou sobre Adão e ele se tornou um ser vivente. É o Espírito que traz vida. Talvez você está tentando fazer as coisas sem Deus. Talvez você está tentando fazer as coisas do seu jeito. É como se você tivesse asfixiado sem ar e procurando ar. Está difícil, está complicado, as coisas tudo é difícil, é muito problema. Mas o Senhor está dizendo: Pai seja com você. Eu quero estar no centro. Aí tem medo, aí tem angústia, aí tem depressão, aí tem dúvida. Você está tomado por esses sentimentos não vão te levar a lugar nenhum. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia, mas um espírito de coragem, de unção. E Deus está derramando sobre você esse espírito hoje.
soprando sobre você a autoridade, o renovo do Espírito, para que você se levante, para que você se erga, para que você se renove, para que você não pare no meio do caminho e não desista. É um recomeço, é um sopro para recomeçar, é esse sopro que dá ânimo ao que está fraco, é esse sopro que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam, mas muito mais que os jovens vão correr e se cansar, mas o Senhor vai renovar a força dos jovens, o Senhor vai ampliar a visão dos mais velhos, o Senhor tem algo tremendo para a sua vida. Talvez você esteja cansado de muita coisa, talvez a palavra que você tem usado esses dias é: eu estou cansado, eu estou cansada. Meu Deus, sabe como você vai sair daqui essa noite? Renovado. Sabe como vai ser essa semana sua? Uma semana de resultados poderosos, porque você vai sair daqui renovado. É um recomeço da sua história, é um recomeço na sua vida. Aquele que abre o coração para o Senhor, aquele que se submete a Ele, Ele vai visitar. Essa semana é uma semana de visitação do Espírito. Essa semana é uma semana que Deus vai incomodar você à madrugada para orar. Essa semana tem pessoas que faz tempo que orou 3 da madruga, e Deus vai despertar você, e você vai lembrar dessa palavra que não é insônia, é Deus te convidando para a oração. E Deus está dizendo: olha, assim, o renovo não acontece apenas de uma forma superficial. Agora você vai construir essa intimidade com o Espírito, e você vai começar a colocar aquele som de adoração, e você vai começar a chorar na presença do Senhor. E quando você for encarar o dia a dia, você vai perceber o quanto Deus é fiel, porque o homem não entende a tua dor, o pastor não entende a tua dor, seus parentes não entendem a sua dor, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais não entendem sua dor, seu cansaço, mas Deus, Ele te renova, Ele te renova, Ele te renova, Ele te renova. As pessoas à sua volta vão perguntar: o que é que você está tomando para ter tanta energia? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com você? Você vai dizer: é a unção do Senhor, são as misericórdias do Senhor, é a causa de eu não ser consumido, e essas misericórdias renovam a cada manhã, porque o meu Jesus prometeu para mim que vai ter bênção. Aquele versículo que nós lemos no capítulo 17 de Mateus, e já vou encerrar. Quero convidar a banda completa, a ministra Isa, toda a banda vir aqui à frente. Reunindo eles na Galileia, disse Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Esses o matarão, olha só, mas ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos entristeceram. Esse versículo me chama a atenção, porque Jesus, quando diz assim: olha, eles vão me matar, quando eles falam assim, eles me matarão, mas ao terceiro dia vou ressuscitar, era para os discípulos se alegrarem, porque a palavra era de vitória ou não era aqui? Sim ou não? Mas os discípulos focaram mais no problema, na dor, na perca, do que no milagre. Eles focaram. Enquanto você foca na dor, você perde o foco da promessa, meu irmão. E nós não somos guiados pela dor, somos guiados pela promessa de Deus, pela palavra de Deus. E Deus já liberou uma palavra sobre você, e se não, receba essa palavra hoje, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus está preparando para você. Você que chegou aqui com o coração desistido, desanimado, receba força, receba unção, receba palavra para o teu sonho. Essa é uma noite de posicionamento, sim,
É uma noite de você se posicionar diante de Deus. É uma noite de você tomar a palavra. E principalmente em um dia tão marcante que você pode colocar na sua agenda. Domingo de Páscoa de 2016. Era uma noite que eu fui para a igreja. E lá Jesus falou comigo através do pastor. As promessas foram retomadas. Essa é a noite de você anotar na Bíblia, anotar na caderneta, colocar na agenda do celular. Porque a partir de hoje é recomeço. A partir de hoje é nova unção. A partir de hoje é novos decretos. A partir de hoje Deus vai trazer uma nova força sobre você. Mas depende de você. A minha parte foi trazer a palavra. A parte de Deus foi trazer essa dimensão espiritual sobre você. Mas a sua parte é tomar posse. Essa noite é a noite de tomada de posse. Estou cansado, mas o Deus vai me renovar as minhas forças. Cheguei aqui desistido e querendo desistir, mas o Senhor queimou, ardeu no meu coração algo muito forte para algo novo. Tem muitas coisas que você vai viver ainda, meu querido. O teu hoje pode não dizer muitas coisas, mas você precisa acreditar no seu amanhã. O teu agora, o teu cenário agora na tua frente pode ser um vale de ossos secos, mas quando Deus mandar você profetizar sobre esse vale vai ser transformado em um exército de guerreiros. O que você olha é sequidão, mas Deus já está vendo provisão. O que você olha traz dúvida, mas Deus está trazendo, dizendo assim: você não pode andar por vista, mas por fé. E é nessa noite que eu quero ministrar sobre você o sopro do Espírito. Essa noite eu quero que você coloque a mão no seu coração. Aonde você vai estar, você só vai se colocar em pé. Se coloque em pé nessa noite. Coloque a mão no seu coração. O Espírito de Deus está nesse lugar. A unção do Senhor está nesse lugar. E a unção do Senhor testifica ao meu espírito de que algo tremendo, algo poderoso está para surgir na sua história, na sua vida, na sua casa, entre os seus. Mas você chegou cansado aqui. Você chegou cansado aqui. Não sei qual é a área da sua vida que você cansou. De verdade, eu não sei. Eu não sei onde você está cansado. Eu não sei onde você perdeu as forças. Mas essa noite o Senhor vai acalentar o teu coração e vai trazer um renovo. O Senhor vai trazer renovo. Porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome do Senhor é vida nessa noite. Irmãos, eu confesso a vocês que há algo muito forte aqui essa noite. Não perca por nada essa unção. Você simplesmente vai abrir seu coração e eu vou orar e liberar sobre você. Sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre a tua vida espiritual, sobre o teu corpo. Deus tem cura nessa noite. Deus tem cura. Pessoas vão ser curadas essa noite aqui. Deus vai curar pessoas essa noite aqui. Oh, eu queria que você só se sintonizasse comigo. Eu só queria que você se conectasse comigo através do Espírito. Entrasse numa dimensão espiritual, esquecendo tudo que está aqui humano. Porque essa noite, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, se mostrou aos seus discípulos e soprou sobre eles, e eles receberam ali poder, graça, renovo, unção, e havia tristeza e houve alegria. Essa noite é a noite que o Senhor vai tocar em você. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Sobre a sua mente, sobre o seu coração. Pois sei que existe. Quero convidar a intercessão para estar orando agora. Clamo, Jesus. Essa é uma noite de renovo. Essa é uma noite de cura. Meu Deus.
Jesus, quero declarar seu nome. Eu quero declarar o teu nome, Senhor, sobre esse lugar. Quebrando os vícios dessa geração. Nós profetizamos, sejam quebradas as cadeias. Claro que há esperança em liberdade. Ó Deus, em nome de Jesus, Clamo Jesus. eu quero que você declare agora, com todo o seu coração, declare comigo. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Isso, vai, declare. Oh, meu Deus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Meu Deus. Jesus, quero declarar teu nome. E eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Sobre toda alma Renovo. e Que toda depressão, toda tristeza, ansiedade, medo, ansiedade, toda insegurança, clamo Jesus. sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Declara, igreja. Teu nome é vida. Me ajude, declare. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O teu nome é cura, é poderoso. O nome é vida. Teu nome é vida. Onde há tristeza, onde há morte, Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Pai, em nome de Jesus, a palavra foi expressa nessa noite, e eu ministro agora sobre cada coração restauração, renovo e avivamento. Sopra o teu espírito agora, trazendo em cada coração vida, esperança, renovo, unção. Que essa noite os teus filhos possam receber. Que essa noite os teus filhos e as tuas filhas possam receber. Sobre Ministério Tabernáculo da Restauração. Sobre Ministério Tabernáculo da Restauração. Sobre Ministério Tabernáculo da Restauração. Sobre cada pessoa que entrou nesse lugar. Sobre cada casa. Sobre cada coração. Ó Deus, em nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas suas o nome de Jesus. Teu nome que cura, teu nome que restaura, teu nome que sara. Vai trazer luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Meu Deus, declara, igreja. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias,
dissipa as trevas, vem incendiar. Diga assim essa noite: eu declaro na minha vida um recomeço. Diga: essa noite eu tomo posse dessa palavra. Diga assim: não temerei o amanhã, não temerei o amanhã, porque o amanhã está nas tuas mãos. Não temerei o amanhã, porque o amanhã Deus proverá. Levanta a sua mão e aplauda bem forte o Senhor. Aplauda, 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 aplauda Ele. Diga glória a Deus. Diga aleluia.